Glória a Deus, 11 horas mais 11 minutos, horário de Brasília. A partir de agora nós estamos ao vivo também pelas nossas multiplataformas, aqui pela rádio, pela TV Manaim, você que está conosco no YouTube, e que Deus abençoe a você. E você já sabe, né? Nesse ano nós estamos completando a Rádio Manaim nesse mês de julho, completando 12 anos. 12 anos, estamos em aniversário. E durante toda essa semana, né, uma programação especial. Ontem nós recebemos aqui para falar dos 12 anos da Rádio Manaim, pastor Gilson Souza, que faz parte do Conselho Presbiteral, e o pastor João Cidade, da Missão Internacional da Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui durante toda essa semana recebendo aqui os nossos pastores, dando um testemunho, contando as suas experiências, falando daquilo que Deus tem operado no meio do seu povo através das nossas mídias, né? E nesse momento tão especial, pelos 12 anos da Rádio Manaim. Só lembrando que a Rádio Manaim, nós demos o início em 2012. Em 2017, né, nós tivemos ali a aquisição, né, da Rádio Manaim FM em 100,3, ali no município de Dionísio, em Minas Gerais, formando assim uma rede. E estamos aí, caminhando, né, nesses 12 anos. Hoje o nosso convidado já está aqui com a gente. Aqui na nossa bancada eu estou com o nosso companheiro, o locutor Elias Faé. Elias Faé, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Fez horário hoje pela manhã, faz o horário da tarde, de 4 até as 7 da noite, o Vencendo Vem Jesus. 12 anos da Rádio Manaim. Elias Faé, seja bem-vindo, hein? Pai do Senhor, meu companheiro. Paz do Senhor Jesus, Jorge, Pessoa, aos nossos queridos irmãos ouvintes e também aos telespectadores que estarão conosco também, estão conosco na TV Manaim, canal 126, e também aos irmãos no YouTube. A você que está participando conosco, deixa aí também a sua mensagem de parabéns à Rádio Manaim, isso é muito importante, né? E é uma alegria estarmos aqui, né, comemorando 12 anos da Rádio Manaim. A gente está aí em 5 anos, né? Isso começou, como você disse, em 2012. Vamos aqui estar participando com o nosso querido pastor Luiz Eugênio, convidado hoje especial. É verdade, é verdade. O pastor Luiz Eugênio é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata e também faz parte do Conselho Presbiteral. Ele está aqui conosco hoje. Pastor Luiz Eugênio, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Mas antes do senhor fazer aqui, cumprimentar aqui os nossos ouvintes, já vou deixar a primeira pergunta aqui para o pastor Luiz Eugênio. Seremos aqui bastante objetivos, né? Pastor Luiz Eugênio, a paz do Senhor Jesus, como o projeto da Rádio Manaim colaborou para a comunicação da instituição da Igreja Cristã Maranata. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos, obrigado pelo convite de estarmos aqui. É muito interessante a pergunta do Jorge aqui pelo seguinte, porque na verdade a Igreja Cristã Maranata, nós entramos em outra era de comunicação com a Rádio Manaim. Eu me lembro quando eu vim para o presbitério, eu me aposentei na empresa que eu trabalhava, empresa privada, né? Aposentei em 2013, e em 2012 eu comecei a fazer alguma coisa, mas em 2013 que eu aposentei de vez mesmo, vim atuar na direção, ajudando a governança da Igreja Cristã Maranata, né? E a Rádio Manaim, ela teve um papel fundamental na comunicação, porque nós observamos o seguinte, que até essa época, a Igreja Cristã Maranata, nós tínhamos pouca interação com a comunicação, seja nos meios de comunicação, jornais, TV, revistas. Nós estávamos iniciando uma trajetória de comunicação e às vezes foi uma trajetória muito árdua. Nós fomos aprendendo com o dia a dia. E a Rádio Manaim foi fundamental para uma abertura de comunicação, não só passamos a entender que a comunicação poderia ser não só numa questão local, como mais ampla, porque com a Rádio Manaim, a comunicação nossa chegou a muitos lugares jamais imagináveis, né? Uma coisa que a Igreja Cristã Maranata nós não tínhamos, né, antes da Rádio Manaim. Então, começou uma abertura do público, o público externo, o público mais amplo, as pessoas de tudo quanto passaram a conhecer melhor os estilos da igreja, os louvores, as músicas, a nossa comunicação. A igreja começou a falar para fora, né, pastor? Exatamente. Nós não tínhamos essa questão. Era muito restrita a nossa comunicação e houve uma abertura muito grande. Eu vou até depois contar a trajetória de toda a comunicação da igreja, como é que nós chegamos onde chegamos hoje, e nós estamos avançando, né? Estamos avançando mais ainda. É verdade, estamos avançando. Glória a Deus. Elias, a rádio abriu o caminho, viu? Amém. A rádio abriu o caminho, viu? E fazemos parte, e o senhor, pastor Luiz Eugênio, o senhor faz parte dessa história. Estamos até com uma ação, uma campanha, né, Elias Faé, na Rádio Manaim,
Você, ouvinte, você que nos assiste, faz parte da nossa história, né? Exato. E é uma história, não só uma história, é uma história profética também. Elias Faes, você tem uma pergunta. Pode ficar à vontade. Em cima do que você está falando, Jorge, a gente tem os irmãos pastores Eugênio, visitam a Rádio Manaim, alguns que vão para o seminário, e a gente está acolhendo aqui alguns irmãos, entram ali no estúdio, né, Jorge? Ontem o Jorge estava até fazendo aqui o Lâmpada para os Meus Pés, e até o Jorge falou, os irmãos estão visitando aqui, mas na realidade os irmãos estavam ali gravando os parabéns da Rádio Manaim. Pai do Senhor, eu sou fulano de tal, eu moro na cidade de tal, queria parabenizar a Rádio Manaim. A gente está com essa campanha agora há pouco, realmente foi tocado aqui. Isso é importante, né? Também a participação dos irmãos, porque sem os irmãos, né, ouvindo a gente não é nada. Agora, o Jorge está falando sobre a pergunta, pastor, a gente queria saber do senhor quais foram os desafios encontrados para colocar a Rádio Manaim no ar, no caso ali, na época da inauguração da Rádio Manaim, e o que foi feito depois para solucionar esses problemas, se teve alguma dificuldade no começo ali e ao decorrer do tempo que foi feito pela igreja para poder ali resolver esses problemas. Qual foi o grande desafio, pastor? A obra de Deus é feita com desafios, né? Com barreiras a ser vencido. O pastor Gideuti Gueiros, nosso presidente, sempre lembra que ele venceu muitos desafios para chegar até hoje, né? Aos 92 anos, aí na grande batalha da obra, né, de Deus. Então, a obra de Deus sempre do início, não fala em termos de igreja Maranata, mas a obra de Deus, desde o princípio, com Jesus, os apóstolos, depois os cristãos perseguidos, sempre teve problemas para vencer e transmitir uma palavra, a palavra de Deus, porque o adversário sempre está se opondo ao que Deus quer transmitir, né? Então, a Rádio Manaim, ela abriu o caminho. Você pode ver que desde o início sempre houve pessoas que acharam, mas a igreja vai agora abrir uma comunicação externa de tal forma. A igreja sempre nunca fez isso. Sempre tem aqueles. Nós temos uma história. A Rádio Manaim, na verdade, para nós foi uma etapa nova na vida da igreja, de comunicação. Veja só, o que nós seríamos sem a Rádio Manaim no tempo da pandemia, né? Verdade. O que seria? Hoje nós temos madrugada pela Rádio Manaim. Os irmãos, vocês não podem ir na igreja, participa da madrugada em casa, onde estiver, participa da madrugada. Então, é um negócio que, podemos dizer assim, jamais poderíamos imaginar viver sem uma Rádio Manaim igual nós temos hoje, né? Agora, eu gostaria de também contar a história da comunicação, do avanço da igreja nesse sentido. Nós começamos em 2012, como o Jorge falou, com a Rádio Manaim, em julho de 2012, né? Eu não lembro a data quando... Dia 2 de julho. 2 de julho, mas não lembro a data quando o Jorge veio para cá, quando o Josias veio também, e os nossos radialistas começaram a atuar. Eu tenho alegria, juntamente com os meus irmãos, estou desde o início. Desde o início? E o pastor Josias também, desde o início. Desde o início. Então, depois vieram Elias, o Kleber, vieram entrando mais irmãos, mais o companheiros. Kleber foi em 2016, se não me engano, eu cheguei em 2019. Então você viu, tem uma história de comunicação aí. É verdade. 2012 vocês já estavam aí. Isso. E aí chegamos, olha só como é interessante. 2012, então juntamente com a rádio, em 2012, julho, né? Nós começamos também a parte da TV web, né? Que é a TV no site da rádio. No site da rádio. Isso. Aí veja só, nesse rastro da comunicação, nesse caminho da comunicação, nós começamos também em 2015 com o Instituto Bíblico, que foi outra abertura que nós fizemos, que é o Instituto Bíblico, usamos a comunicação para transmitir o nosso ensino, doutrinas. Vários irmãos participaram do curso, fizemos um curso de um ano com essa abertura. Depois de 2017, eu fui pessoalmente na torre do Dionísio, em Minas Gerais, rapaz, naquela torre lá, acho que lá dá uns 800 metros aquela torre de Dionísio, para conhecer a torre. E a igreja estava caminhando para adquirir uma rádio FM, né? Isso. Então nós fomos lá naquela torre, lá nas alturas das montanhas, até conheci como é que funcionava uma torre. Tinha lá aqueles equipamentos lá, tinha uma casinha lá na torre, lá em cima, em Minas Gerais. O senhor subiu na torre também, pastor? Fui lá em cima. Subiu na torre mesmo? Na torre não. Eu fui lá onde funcionava a torre, porque eu passei a conhecer como é que funcionava uma rádio. Então nós adquirimos aquela rádio em 2017, e aí começamos a ter uma FM, né? Primeiro a FM da igreja, que
Aliás, são muitos municípios de Minas Gerais que são alcançados por essa FM, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar um abraço a todos aí que estão sintonizados na Rádio Maranhã FM em 100,3. A rádio aberta, né, Jorge? 100,3, popularmente conhecida como a Rádio Aberta, em Dionísio, abrangendo a região Vale do Aço e aonde mais, Elias? Zona da Mata. Zona da Mata Mineira. E, Jorge, não estendendo sobre esse assunto, pastor, eu não fazia parte aqui do quadro de profissionais aqui da rádio, de servos. Eu me lembro de experiências contadas no Manaim sobre a rádio FM. Quando a rádio Manaim FM ela entrou, muitos chegaram-se à igreja. Quando os irmãos iam dar ali assistência, perguntava quem convidou, eu falava, não, eu estava ouvindo a rádio Manaim FM e eu gostei muito das palavras dos pastores, da programação, e eu vim aqui visitar a rádio. Então muitos foram, né, Jorge? É verdade. Eu me lembro disso que foi falado. Hoje, atualmente, a gente alcança mais de 150 municípios. São mais de 150 municípios sintonizados, conectados conosco pela FM em Minas Gerais. Maravilha. Porque a rádio aberta, né? A pessoa ali começa a procurar uma rádio para ouvir, para na gente ali. Poxa, que coisa maravilhosa essa rádio. Hoje vê que é algo diferente, né? Exatamente. Você vê que essa história de 2012, com a Rádio Manaim aqui iniciando. E nós, depois de 2012 também, 2013, 14, 15, por aí, nós começamos também ali a comunicação na televisão, nos jornais, começamos a divulgar os trabalhos da igreja, né? Que até hoje fazemos um trabalho com a imprensa de uma forma geral. Aliás, nessa parte eu sou o responsável da igreja em fazer essa comunicação toda na imprensa. E a rádio, nós aprendemos muito com a rádio, porque a rádio nos incentivou a ir nesse caminho da comunicação, porque é a solução nessa hora. Deu resultados, né, pastor? Jesus falou, ide por todo mundo, né? É verdade. A rádio vai por todo mundo, a rádio, né? O mundo inteiro. Atinge tudo. Pela internet. A internet atinge tudo. Agora, veja só, aí como eu falei, em 2015 nós começamos para o Instituto Bíblico da Igreja, para o ensino também, e a rádio sempre nos ajudando, comunicando tudo aí. Em 2017 adquirimos a Rádio FM em Minas Gerais, que foi foi uma aquisição extraordinária para a igreja, porque um marco, né? Um marco. Eu viajei para lá para conhecer pessoalmente, então eu participei diretamente desses projetos, né? Depois, agora em 2023, nós tivemos a TV Manaim, entrou no ar. Você vê tudo a sequência da rádio, né? TV Manaim. E agora em 2024 teve a TV a Sky Livre, né? Isso. E nós estamos avançando. Hoje nós já estamos na Bandeirantes, na Rede TV, e outras televisões estão entrando com nossa programação. Veja só. Inclusive, pastor, o senhor, não sei se o senhor citou, mas o YouTube, acho que foi em 2020, que começou a pandemia e o YouTube... Exatamente. Isso. Né, pastor? Os cultos diários no YouTube, No YouTube. Durante a pandemia. Começamos aqui com pré-cultos, eu lembro que o senhor veio aqui várias vezes. Vim. O pastor entrava ao vivo aqui, né, Jorge? Conversava com a gente, depois ia lá pro estúdio. Foi uma aproximação, assim... Rapaz, você sabe que esse negócio de entrar ao vivo, você da rádio tá acostumado, não estava acostumado. Mas nós fomos empurrados pelo presidente, o Gideuti só entra ao vivo, né? Eu falei, rapaz, nós vamos ter que aprender com o Gideuti. Nós aprendemos com ele a fazer as coisas ao vivo, porque ele faz tudo ao vivo, né? E o YouTube, nós estamos com mais de 1 milhão, indo para 2 milhões já. É uma audiência maravilhosa no YouTube, né? Que foi, inclusive o YouTube veio antes da TV, no caso, nas antenas parabólicas, né? E interessante, Jorge, vocês dois lembrar o seguinte, que o pastor Gideuti sempre deu incentivo nesse lado da comunicação. Falou, nós temos que expandir nosso trabalho, temos que ir em frente. E eu nunca vi ele falar, para aí. Não, ele manda, vamos avançar. Na comunicação, vê só, a visão do futuro, a visão futurística que ele tem, né? E imagina só a igreja, nós sem uma rádio durante a pandemia funcionando. Pois é. Sem a comunicação durante a pandemia. Rapaz, se nós for analisarmos os irmãos que foram alcançados, os irmãos que foram ali renovados com os cultos da quinta. Eu sempre gostava de pregar na quinta-feira aqui, na quinta-feira. E às vezes tem segunda, todo dia, e hoje continua. Agora, eu digo uma coisa para você. Nós temos uma grande bênção de conseguir transmitir pela rádio, pela TV, um culto diário com vários pastores pregando o Brasil todo. Quem consegue uma coisa como essa? E detalhe, pastor Luiz Eugênio, se me permite, inédito, cultos inéditos, não repete culto. Nunca foi culto repetido, inédito. né? Culto inédito. E nossa comunicação é de alto nível, porque você vê que esses irmãos que estão aqui, o Jorge, olha só, eles são experiência em negócio de rádio, não vieram aprender, né? E ali, você não veio aprender a mexer com rádio aqui.
Eu comecei em 1986. Elias está completando esse ano 70 anos de rádio. Elias é mais velho que a rádio, Elias. 38 anos de rádio. Né? Não, 70, né, Elias? 30 anos de rádio, você? 38, desde 1986. Comecei no dia do trabalho, dia do trabalhador, Rapaz, 1º de maio. Dia do trabalho? Então você é homem do trabalho mesmo. É o trabalhador da última hora, né? O interessante, né, pastor, que o Jorge falou sobre isso expandiu, né, a rádio, porque o senhor estava falando que a comunicação nossa era um pouco mais fechada, né? Exato. Em 2009 veio o satélite, mas aí era uma coisa interna, né, Jorge? O satélite é uma coisa interna. Foi uma comunicação. Sim, tem o satélite também, que foi em 2009. 2009, né? O satélite, não entrou aqui não, satélite, né? Inclusive, o pastor Gilson, que foi o primeiro a aparecer, né? Falou sobre o satélite ontem, Jorge? Ontem o pastor Gilson Souza ele falou sobre o satélite, falou do ano que teve início, em 2009, ou seja, o pastor Gilson mencionou que o satélite ele entrou nas igrejas como uma comunicação integrada para falar para dentro, para falar para os membros, né, para a escola bíblica dominical. E olha a importância, né, pastor? O satélite, a primeira comunicação, veio de comunicação, foi o satélite. Era uma situação interna da igreja na doutrina. E agora essa expansão pela rádio, pelo Instituto Bíblico, pelo YouTube, também pela TV agora, a doutrina sendo levada a todo o planeta. Eu digo uma coisa, você, Jorge, você e Elias estão responsáveis em fazer um resumo histórico disso aqui, para deixar para os irmãos, um panfletinho, os irmãos chegaram aqui, ó, o satélite começou em 2009, o que aconteceu, a questão da rádio, Manaim, a questão da TV Web, satélite 2009. Manaim, Rádio Manaim 2012. Manaim, com a Rádio Júlio 2012. Rádio Web. TV Web 2012 também, né? 2012. Depois, 2015, veio o Instituto Bíblico de Comunicação. Agora, Rádio Unido 2017. Viu, Jorge? TV Manaim 2023. Anotando aí, Jorge. Sky Livre 2024. Rapaz, nós temos. Sabe o que acontece? É uma história. Se você não registrar, você acaba esquecendo. A história tem que ser registrada. Certo? Com certeza. A história é importante demais, porque tudo tem um início. E quando inicia bem, igual começou a Rádio Manaim, a coisa continua avançando cada vez mais, né? É verdade. Olha, estamos conversando aqui com o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, faz parte do Conselho Presbiteral e hoje ele está dando esse testemunho, dando um depoimento, falando sobre a instituição e também da importância da Rádio Manaim para a Igreja Cristã Maranata e para você que nos ouve, que nos assiste agora pelas nossas multiplataformas, né? Agora estamos chique, né? Falamos para as multiplataformas, a comunicação cada vez mais avançando. O pastor Luiz Eugênio tem os seus compromissos e inclusive eu quero agradecer, né? Ele abriu espaço ali na sua agenda, essa correria do dia a dia, trabalhando em prol da obra, literalmente por esta obra do Senhor. Pastor Luiz Eugênio, tem alguma experiência para destacar, para falar aqui para os ouvintes, pro irmão que está, a irmã que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, alguma experiência sobre a Rádio Manaim? Você gostaria de falar? Nós temos muita experiência, muitos irmãos que nos relataram a importância da Rádio Manaim, momentos que irmãos estão a sós nas suas casas, irmãos no momento da pandemia, muitos relatos de irmãos que, pastor, se não tivesse a Rádio Manaim para nos socorrer nessa hora difícil que nós passamos, que muitas pessoas tiveram que se isolar no momento da pandemia, ou pessoas que vivem até sós, né? Às vezes parentes distantes. Rapaz, a Rádio Manaim, ela veio trazer uma bênção tão grande para esses irmãos e amigos nossos que passaram a participar e diariamente ouvindo a Rádio Manaim, os louvores sendo cantados, um refrigério. Eu digo o seguinte, a Rádio Manaim, como diz muitos irmãos, foi um refrigério para a alma. Tem uma Rádio Manaim funcionando, com louvores. A nossa preocupação não é destacar o homem, mas destacar sempre o Senhor, né? Então isso aí, quantas pessoas a Rádio Manaim alcançou pelos seus louvores, a palavra trazida, uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de refrigério. Então, nós glorificamos o Senhor pelos radialistas da Rádio Manaim aqui, as pessoas que Deus usou para trazer uma palavra, para manter essa rádio viva. Eu pensava até o seguinte, como é que essa rádio vai funcionar 24 horas? Eu falei, acho que não tem jeito não, né? Mas depois descobri que tem um jeito de programar aí, que essa programação funciona. Gravado também. Gravado, então... A tecnologia, né? A tecnologia é a serviço da bênção de Deus, né? Glória a Jesus. É verdade. Olha, a Marise Antônia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, diz assim, parabéns, Rádio Manaim. A Rádio Manaim, 12 anos, agora é adolescente a Rádio Manaim. A Marise Abreu, do Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro e São Gonçalo. E ela diz assim, cujo desenvolvimento acompanho desde o início da gestação e temos a companhia diária em nosso lar. Parabéns, a igreja é corpo de Cristo. Estamos em todos os lugares conectados na Rádio Manaim. Que bênção, né? Glória a Deus, um abraço. Que Deus abençoe você também, minha irmã. Teve uma irmã aqui que mandou uma experiência, diz assim, a lei
Leiliane Oliveira contando a experiência, pastor Luiz Eugênio, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Glória a Deus. Olha, quero contar uma experiência que eu tive com a Rádio Manaim. Eu passei um período de crises de ansiedade, pânico noturno, pesadelos, eu acordava com o coração acelerado. Mas o que eu fiz? Comecei a ouvir a Rádio Manaim à noite, comecei a ficar conectada na Rádio Manaim aqui em casa durante toda a noite. E olha, depois que eu fiz isso, o Senhor começou a operar na minha vida. Comecei a dormir aquele sono doce, aquele sono abençoado por Deus. E ela foi curada, pastor Luiz Eugênio. Glória a Deus. Que benção, né? Deus abençoe. Um abraço aos irmãos aí de Coronel Fabriciano. Isso, eu queria lembrar, Jorge, por último, o seguinte, que essa rádio aqui não deixa a desejar para nenhuma rádio, viu? A rádio nossa é de alto nível. Concordo plenamente. Profissionais, nós concordamos, Elias. Profissionais de alto nível, equipamentos também de primeira linha. Pastor, eu falei hoje aqui com os irmãos que estavam aqui, do aniversário da rádio, eu mostrei o estúdio, eu falei assim, olha, esse estúdio que foi projetado aqui, se uma emissora de rádio hoje for entrar no ar, uma emissora de ponta, e fizer um estúdio igual esse daqui, ela tá, como a gente pode falar assim, Jorge, ela tá... É como se ela tivesse feito um estúdio assim, moderno. De ponta mesmo, de ponta. Você vê que esse estúdio tem 12 anos. Isso. E é um estúdio já programado para podcast, uma coisa que veio futuramente. Olha só, pastor, já tem aqui um estúdio, uma projeção até para podcast aqui, né, Jorge? Claro, quando a rádio ela foi feita, ela foi construída literalmente, toda a parte de gestão, toda a logística dela, toda a organização, já pensando nesse futuro, né, na tecnologia avançada. A gente já estávamos já com esse avanço, pastor Luiz. O futuro chegou. O futuro chegou, glória a Deus. Pastor Luiz Eugênio, obrigado pela sua vinda. O pastor Luiz Eugênio tem um compromisso. Obrigado. Que Deus abençoe. E o senhor pode considerações finais aqui na Rádio Manaim. Pode ficar à vontade. Agradecemos os nossos ouvintes que participam conosco aí dessa rádio. Sejam sempre bem-vindos e os que participam. Hoje tem também, a rádio também é transmitida pelo canal também, né? Transmitido também pelos vídeos, pelas plataformas. Nós temos Instagram, o Facebook também. Então é outro nível, né? Aí já tá, né? Pois tem tudo aí, toda a comunicação tá conectada conosco aí, né? É verdade. E muitas vezes, quando entra a TV no ar ou a Rádio Manaim, nós entramos juntos. Por isso que nós chamamos de multiplataformas, né? Exato. Muitas vezes entramos aqui pela rádio, entramos juntamente com o canal 126 via Embratel na TV ou no canal 85 Sky Livre no YouTube e entramos juntos para levar a mesma comunicação. Ou seja, colocando em prática, muitas vezes você, eu vou assistir o culto pela TV Manaim. Ok. E simultaneamente a Rádio Manaim entra juntinho, viu? Entramos juntos para poder acompanhar o culto. Eu não vou poder assistir hoje, mas eu posso ouvir o culto hoje pela Rádio Manaim. Então é só você escolher, tem várias opções. Seminários, EBDs também, né? EBDs, é isso mesmo. Maravilha. Pastor Luiz Eugênio, Pai do Senhor Jesus, hein? Obrigado a todos aí. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, obrigado pela paciência de nos ouvir aqui, certo? Imagina, o senhor é sempre bem-vindo. O senhor faz parte dessa história, da nossa história aqui pelos 12 anos da Rádio Manaim. Elias Faé, obrigado pela sua vinda, pela contribuição aqui, Elias. Eu que agradeço, Jorge, e a gente tem uma incumbência aí que o pastor Eugênio deixou, pra gente fazer um panfletinho, pelo menos, para fazer. Tem que fazer essa história. Todo mundo chegar aqui vai ver essa história feita pelo Elias e pelo Jorge aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.